Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Nós vamos para mais uma aula de arte, né? Semana passada foi o professor Renato e hoje eu vou estar falando com vocês sobre os elementos da linguagem visual. Nós já estudamos o ponto e a linha e eu vou dar prosseguimento, além de voltar e estar explicando novamente sobre esses conteúdos que nós já estudamos. Tenham uma boa aula, uma boa tarde, fiquem com Deus. Toda imagem transmite algum conteúdo ou alguma coisa, e é por causa da comunicação visual que elas envolvem. Então, existem alguns elementos básicos dessa comunicação que é importante a gente saber para se alfabetizar visualmente. Imaginem um bolo sendo preparado. Eles têm ingredientes, certo? Os elementos da linguagem visual são os ingredientes para criar composições visuais. Assim como no bolo, usa-se fermento, o trigo, entre outros, para constituir o bolo final. E hoje eu vou falar para vocês de 3 desses elementos: ponto, linha, e vou estar inserindo também a forma agora nesse outro conteúdo, tá? Ponto. O ponto ele já foi explicado para vocês nas outras aulas, tanto o ponto quanto a linha, mas o ponto ele é a unidade básica de representação visual, é onde tudo começa. Então é a partir do ponto que surgem todas as outras formas. Vocês podem dar uma observada aí na primeira imagem até a última, como que há uma grande diferença, né? Como que o ponto, então, dependendo da forma como ele é organizado, ele pode ser muito expressivo. Foi a partir do ponto que surgiu a técnica do pontilhismo no século XIX, que nós já estudamos no ano passado. Essa técnica, ela tinha como proposta formar imagens através de minúsculos pontos de cores pinceladas na tela, de maneira que quando as pessoas observassem a distância correta, misturassem os milhares de pontos, formando a imagem, como a imagem que eu vou mostrar agora para vocês. A linha nada mais é que pontos muito próximos em uma sequência ordenada. Então, uns após os outros, eles causam à visão uma ilusão de direcionamento e acabamos visualizando-os como uma linha. As linhas, elas podem ser classificadas como geométricas, gráficas e físicas. As geométricas são abstratas, têm apenas uma dimensão, que é o comprimento. As gráficas são as linhas desenhadas ou traçadas numa superfície qualquer. As físicas, elas podem ser observadas principalmente no contorno de objetos, sejam eles naturais ou construídos, criada de uma maneira abstrata, na forma de uma percepção visual ilusória e imaginária, como os fios de energia, as rachaduras em pisos, o horizonte e etc. Existem 3 formas básicas: o círculo, o quadrado e o triângulo equilátero, cada qual com suas características e especificidades, exercendo no observador diferentes efeitos visuais e impressões quanto aos seus significados. As formas podem evidenciar potenciais características de acordo com a intenção do criador da imagem e como trabalhar com os elementos juntos. Nós então vemos o círculo, que nos dá a impressão de movimento, quadrado de estabilidade e o triângulo de tensão. As formas também podem se dividir em 2 grandes grupos, que são as geométricas, né, as figuras ordenadas perfeitamente, que são as formas básicas de polígonos, né, não tão facilmente reconhecidos na natureza no seu estado mais puro. No caso, as orgânicas são formas ordenadas ou aleatórias em estruturas não geométricas, que já são observadas principalmente da natureza, como, por exemplo, a asa da borboleta que vocês estão vendo aí.
Então, hoje é a nossa aula de arte, né? Vou estar passando aqui para vocês a atividade. Hoje é dia 31/3/2020 e a nossa atividade se chama ditado de linhas. A única regra é não deixar a linha solta no espaço. Eu vou ditando para vocês as linhas que eu gostaria que vocês estivessem fazendo no caderno. Vocês podem fazer no local que vocês quiserem. Usem a criatividade de vocês. Aí é o seguinte, esse desenho, após vocês terem terminado todas as linhas, ele deve estar pintado, tá? É atividade realizada de arte, é somente atividade pintada. Então vamos lá. A curva, vamos fazer uma linha curva, ondulada, reta diagonal, quebrada, pontilhada, tracejada, espiral, horizontal, vertical, ondulada novamente, diagonal, espiral, quebrada, traço e ponto, mais uma linha curva e por último mais uma ondulada. Gente, espero que tenham gostado. Essa atividade ela deve ser pintada, tá? Vocês podem pintar da maneira que vocês acharem que vai ficar legal. Então é isso. Tenham uma boa tarde. Até mais.